Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no terceira semana do tempo do Advento, hoje 16 de dezembro, quarta-feira, nos encontramos com o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 19 e 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 dos seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doentes, enfermidades, espíritos malignos e muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhe respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, aqui na nossa querida paróquia São José Operário, ainda nesse tempo de pandemia, mas também se preparando para celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrar a encarnação de Deus, este mistério de Deus que vira gente. E é estranho, né? Por que Deus resolveu virar gente? Tem um pensador, um teólogo que dizia que Deus gostou tanto de nós que queria ser um dos nossos, queria experimentar a nossa vida. Porque Deus, ao nos criar a sua imagem e semelhança, mas gostou tanto da nossa vida que queria ser um dos nossos. E hoje nós estamos agora, novamente, a figura de João Batista aparece na nossa reflexão, na nossa oração. Esse João Batista está preso. Só que o que acontece? João Batista, durante o período, João Batista anunciava e batizava e chamava a conversão, uma voz que grita no deserto. E Jesus, durante o período, foi discípulo de João Batista, mas João Batista dizia que está na hora do acerto de contas. João Batista dizia que o machado está na raiz, convertei-vos, caso contrário, Deus vai cortar a árvore e colocar fogo. Então, convertei-vos, endireitai os caminhos. E Jesus disse: haverá sim um julgamento e haverá uma prestação de contas da humanidade diante de Deus, mas não é agora. Ainda nós estamos mergulhados na experiência da paciência de Deus. Não é agora ainda que nós vamos ter que prestar contas da nossa vida a Deus. Por isso que Jesus vem como ser humano para nos ajudar a endireitar a vida, a nos dar valores, a nos ensinar a pensar e a viver de modos diferentes certas realidades que às vezes a gente ignora. Então, só que o que acontece? João Batista fez uma pregação e Jesus começa a dizer outras coisas. Jesus começa a dar atenção para pecadores, dar atenção para prostitutas, cobradores de impostos, começa a dar atenção para a multidão, começa a discordar do templo, começa a discordar das autoridades religiosas, políticas, econômicas, começa a dizer umas coisas de Deus que nunca ninguém disse, começa a falar umas coisas que ninguém nunca falou, como, por exemplo, amar o inimigo, ninguém nunca tinha falado nisso. Falava para amar o próximo, mas não amar o inimigo. Aí já é uma exigência um pouco maior, né? Um pedido meio exagerado de Jesus. Falava de perdão, de misericórdia. Por isso que João Batista preso manda 2 dos seus discípulos, 2 delegados, 2 representantes dele. Porque há uma dúvida. A dúvida é você ou devemos esperar outro? A dúvida é, você não é aquilo que a gente estava bem esperando, porque a gente já estava esperando o juízo, o julgamento final, agora você está falando de misericórdia. O que Jesus está querendo dizer para cada um de nós é que ainda Deus tem paciência com a gente. Isso nos dá uma esperança, da gente continuar tentando melhorar, a gente tentar consertar o que está estragado, a gente tentar encontrar caminhos novos, a gente encontrar experiências novas, a gente estabelecer convivências novas, valores novos dentro de nosso coração, dentro da nossa vida. E por isso, essa pergunta de João Batista é fruto disso. Há uma experiência de João Batista de que o julgamento é agora, e Jesus está dizendo que não, ainda não, haverá, mas não agora.
Agora é momento da gente exercer a paciência de Deus, da misericórdia de Deus. Agora é o momento da gente educar. É igual o filho que começa a errar, vai condená-lo logo de cara? Não, a missão do pai e da mãe é tentar recuperar. Por isso que as mães são os grupos que mais visitam, as mães e as esposas são os grupos que mais visitam presidiários. Se você vai nos presídios, está lá as mães se submetendo àquilo lá na esperança de que seu filho seja salvo ainda, ou as esposas querendo salvar os seus maridos. E aí o que Jesus faz? Jesus não responde. O que Jesus faz diante da pergunta, Jesus vai começando a curar as pessoas. Curar as pessoas é devolver às pessoas a saúde, devolver às pessoas a vida. Não é simplesmente um milagre de fazer algo assim fantástico, extraordinário, mas é devolver ao ser humano a vida. Claro que Jesus, na sua condição divina, ele podia curar as pessoas, ele podia mandar o vento parar, ele podia mandar o mar sossegar, ele podia, afinal ele não é só um ser humano, ele traz dentro de si também a sua divindade. E diante da sua divindade, até os demônios respeitam Jesus. Para falar a verdade, até os demônios sabem quem é Jesus, conhecem Jesus e têm medo de Jesus. Então, quer dizer, até os demônios sabem quem que é Jesus, né? Às vezes nós não sabemos, mas o mal sabe, né? A vida às vezes é assim, né? Às vezes quem conhece muito bem a gente é quem nos odeia, né? Quem me odeia observa tudo que eu faço, vive o tempo todo olhando tudo que eu faço e às vezes a pessoa conhece mais a mim do que eu mesmo. Às vezes ela observa mais coisas que eu faço do que eu mesmo, que às vezes faço as coisas sem saber. O demônio conhece Jesus e respeita e obedece a Jesus. E Jesus é esse. Então Jesus não responde nem que sim ou não. Jesus vai curando, vai libertando, vai devolvendo. E depois qual que é a resposta de Jesus? Jesus manda o recado para João Batista. E de contar a João o que vistes e ouvistes. Então não é uma questão de resposta, é uma questão de experiência. Quer dizer, eles vão voltar para João Batista não trazendo uma resposta intelectual, uma resposta de conceito, palavras. O que Jesus vai fazer eles perceber é olhar uma coisa de experiência, vistes e ouvistes. Vocês estão fazendo uma experiência de ver, estão fazendo uma experiência de ouvir. Então o que vocês vão levar é algo que vocês vivenciaram. E o que eles viram? Os cegos recuperam a vista. Quer dizer, a gente começa a ver luz na nossa vida. Recuperar a visão não é simplesmente enxergar, mas aprender a perceber as coisas diante de nós. É sair do mundo das trevas e encontrar o mundo da luz. Viu? Os paralíticos andam, o ser humano agora tem liberdade de se locomover. O ser humano agora não é um ser paralisado, incapaz de agir, incapaz de fazer alguma coisa, incapaz de realizar alguma coisa. Por isso a gente agora somos capazes de andar. Os leprosos que eram discriminados, abandonados, expulsos da cidade, e além de sofrer com a doença, sofria com a exclusão do mundo, da família. Um leproso tinha que ser expulso da família, tinha que ser expulso da cidade e viver no deserto gritando que era um pecador, que ninguém podia se aproximar dele. Esse pessoal foi purificado, eles agora não precisam se humilhar fora, não precisa mais ficar aí gritando que são pecadores, vivendo aí, se escondendo, correndo, proibindo as pessoas de se aproximar delas. Eles são purificados. Os surdos ouvem, a gente aprende a ouvir. Nós estamos com problema hoje de audição, né? É interessante, a gente está com problema de leitura e problema de audição. A gente dá um comunicado da paróquia sobre o que vai acontecer nas redes sociais e a pessoa liga fazendo a mesma pergunta. Tipo assim, a gente vai anunciar, amanhã haverá missa de Natal às 19 horas. A gente coloca isso nos grupos, põe isso nas redes sociais, no Instagram, e a pessoa que vive postando coisa, a pessoa que vive comentando coisa nos grupos, e ela liga na secretaria perguntando que hora que é a missa de Natal. Pois olha, está assim na postagem anterior à última que você postou. Viu? Porque a paróquia posta, a pessoa posta depois e ela é incapaz de ler. Quer dizer, é um ser humano que só pensa em si, é um ser humano que só vê aquilo, só quer dizer, mas não quer ler, não quer ouvir, não quer observar o que está lá. Então, os cegos ouvem, os surdos ouvem,
os mortos ressuscitam, então a morte agora não predomina, a experiência da ressurreição. E termina com a última afirmação: e a boa nova é anunciada aos pobres. O que é essa boa nova? É a notícia de que os pobres não são odiados por Deus, de que as pessoas abandonadas não são odiadas por Deus, de que os pobres são queridos por Deus. E Jesus manda um recado para João Batista. Olha, João Batista, feliz de quem não se escandaliza com isso, né? João Batista parece que estava meio escandalizado com Jesus. E a última frase, o versículo aí 23, viu? Diz isso, olha, cuidado para não se escandalizar com isso, com esse bem que a gente faz para situações. Todas as situações são muito tristes e doídas para nós. É muito triste a gente viver sem luz, viu, na cegueira. É muito triste a gente ficar paralisado, é muito triste a gente ficar doente, é muito triste a gente ficar surdo, é muito triste a gente ser abandonado, é muito triste morrer, é muito triste morrer. Viu? E aí Jesus diz a João Batista: olha, não se escandaliza com isso não, viu? O caminho é esse aqui mesmo. Vamos tratar o ser humano naquilo que é o mais duro da vida, naquilo que é o mais frágil, mais terrível, que é às vezes perder a nossa capacidade de viver e lutar pela nossa vida. Apesar que hoje nós vivemos muitas doenças psíquicas, nós não temos mais tanto aquelas doenças físicas, apesar de que um vírus mata e matou muito, e vai continuar matando, porque a estrutura do nosso país não permite uma outra coisa, o processo ideológico e ideológico do país não permite um outro caminho. Nós precisamos recuperar a nossa saúde, precisamos ser curados por Jesus. Eu acho que mais do que nunca precisamos ser curados de Jesus. Precisamos ser curados da nossa cegueira espiritual, da nossa surdez de oração. Nós precisamos ser curados da lepra que vai estragando a nossa convivência, que vai nos impedindo de reconhecer o bem que o outro faz. Nós precisamos nos curar dos sentimentos ruins que a gente cria e vai cultivando dentro de nós. A gente precisa ser curado, a gente precisa que Jesus nos cure. Por isso peçamos ao Jesus que possa nos curar e que, ao perguntar se é esse ou outro, a gente possa não dizer teoricamente, mas dizer com prática aquilo que nos qualifica como cristãos. Então, quando alguém perguntar como é que a gente se encontra Jesus, que a gente possa dizer: olha, vai lá na minha comunidade para você ver um monte de gente que crê e está tentando salvar e dar vida para quem está perdendo a vida. Um abraço e até mais.